Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes, hoje é 22 de agosto e vamos começar aí mais um Tecno Hour. Bom, o Tecno Hour dessa semana, a gente tem vários assuntos aí para tratar, mas o grande destaque dessa semana vai ser justamente a aquisição aí do Departamento de Tecnologias Móveis da Motorola pela Google, então que a gente já vai dar até o título do nosso programa dessa semana, que vai ser o Googlerola. E além disso, vamos falar aí para vocês também das notícias da semana e vamos fazer o review de algumas aplicações aí para vídeo streaming. Esse é um assunto que o pessoal me pergunta bastante. Eu vou mostrar para vocês então como é que vocês podem fazer para assistir vídeos aí, tanto locais quanto por streaming, dentro dos seus iTrecos, que seriam aí no seu iPhone e iPad. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no Tecno Hour. Ok, pessoal, vamos começar então o Tecno Hour dessa semana. Eu trouxe para vocês aqui uma pauta relativamente com poucos assuntos. Mês de agosto é relativamente um mês complicado aí para o pessoal de tecnologia. Geralmente tem muito pouca coisa acontecendo, mas aí pelo menos as coisas que aconteceram essa semana foram meio que bombásticas, né? Bom, antes de começar, eu vou passar para vocês então os contatos aqui que a gente tem para o Tecno Hour. Então, eu sou o Luciano e vocês podem me encontrar no Twitter na conta Luciano Fagundes. Além disso, vocês podem baixar os outros episódios desse podcast no nosso site, que é o www.tecnohour.com.br. Vocês podem seguir também a nossa conta TecnoHour Links, que lá no Twitter a gente vai coletando aí todas as informações importantes da semana e vai mantendo nessa conta, que é justamente o que a gente usa para fazer a pauta. Então, se você quiser ter acesso aí de primeira mão às nossas notícias, vocês podem entrar diretamente e seguir a gente aí no Twitter. Ok? Bom, começando então, vamos trazer a pauta e os destaques da semana. Com certeza essa semana a gente vai falar muito mesmo sobre o Google, que é justamente tentando mostrar para vocês aí os dois lados da história, ou os múltiplos lados da história, né? Que envolvem aí essa aquisição aí da parte de tecnologia móvel da Motorola pelo Google. Eu separei, já então entrando diretamente aí nas notícias, eu separei então aí o que eu estou chamando de Googlerola, né? Que eu separei uma coletânea de artigos aqui que eu usei até para me educar um pouco sobre o que estava acontecendo. O que a gente vai encontrar aqui vai ser justamente desde previsões apocalípticas aí para essa fusão até essas como sendo a melhor jogada que a Google já fez nos últimos anos. Então, bom, a motivação para essa aquisição a gente já, para quem está acompanhando o podcast, já não é novidade, né? Ou seja, continua sendo aí aqueles problemas todos que são as grandes empresas aí processando as fabricantes de aparelho celular aí que usam Android. Então, tiveram todos aqueles problemas lá na época da compra das patentes da Nortel, teve o bate-boca aí entre Microsoft e Google há uma ou duas semanas atrás, e agora esse foi o último aí desenrolar dessa história. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, tem alguns sites aqui que eu vou mostrar para vocês, vamos tentar seguir mais ou menos uma linha aqui, onde eu trouxe aqui. O primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é o IDG Now, que foi a notícia aí do valor da compra da Motorola. Então foi uma das primeiras notícias que eu vi aqui em português sobre o assunto. Então foi de 15 de agosto, e o título já é Google compra Motorola Mobility por 12,5 bilhões de dólares. Essa é uma compra que, uma coisa que parece ser consenso, foi extremamente favorável para a própria Motorola. Ou seja, não sei quem acompanha a Motorola aí nos últimos anos, mas esse era um departamento da Motorola que ele estava meio que quase que perdido lá, ou seja, não conseguiu dar lucro por um bom tempo, até o aparecimento do Android. Ou seja, até ele já tinha sido meio que até feito um tipo de um spin-off da companhia, já trabalhando como se fosse um departamento meio que separado, justamente porque ele estava realmente numa situação bem complicada. E a partir do momento que apareceu o Android, ele acabou voltando aí todos os esforços aí desse departamento para desenvolvimento de smartphones aí com Android, e isso fez com que ele desse uma alavancada nos resultados. Então, a partir do Android é que ele começou realmente a dar lucro novamente, ou pelo menos fazer o break-even, né? Ou seja, embora ele não fosse ainda uma Apple, né, para ter um lucro do tamanho da Apple, mas ele estava começando a andar com as próprias pernas. E aí, a Motorola ela já vinha aí de vários anos de tecnologia celular, então elas tinham dezenas de milhares de patentes aí com relação a esse tipo de tecnologia. E para o Google, agora ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Ninguém sabe se foi uma questão em que o Google estava interessado simplesmente nas patentes que a Motorola tinha
e por isso acabou sendo forçado, talvez pela própria Motorola, a comprar a área de mobility inteira. Então isso é uma coisa que tem muita especulação aí nos blogs aí na internet hoje, mas que não tem nenhuma palavra oficial a respeito. Então não dá pra gente também tirar nenhuma conclusão ali. Mas o fato é que o Google, pelos problemas todos que estavam acontecendo com o Android ele estava numa situação meio desfavorável, né? Uma situação meio fraca em termos de patente. E os fabricantes aí de smartphones Android estavam aí um atrás dos outros recebendo processos e intimações aí com relação à quebra de patentes que a tecnologia Android estaria fazendo. Com isso, teve aquele problema todo lá das aplicações da Nortel, onde se juntaram lá a Microsoft, Apple e várias outras e compraram lá um lote gigante também de ações da Nortel, que poderia na realidade virar justamente mais armamentos aí para eles continuarem processando o pessoal do Android. Bom, com a aquisição então da Motorola, o Google acaba reforçando aí o portfólio de patentes que ele mesmo vai ter então, para tentar barrar um pouco esses processos judiciais aí que estão acontecendo. Então, esse não é um negócio ainda fechado, ou seja, o que existe é uma intenção de compra. E o que soa até um pouco como desespero, talvez, aí alguns analistas estão dizendo, foi inclusive o fato de que o Google vai ter que pagar aí em torno de 2 a 3 bilhões de dólares, mesmo que o negócio não vá para frente, ou seja, mesmo que ele não seja aprovado. Então, soa aí um pouco de desespero aí, mas aí é que a gente vai começar a discutir então algumas potenciais implicações aí para esse negócio, para ver se vale um pouco a pena, se realmente valeu a pena para o Google comprar isso ou não, baseado aí nas especulações, entre aspas, aí que os blogueiros e jornalistas estão fazendo. Okay? Então, a notícia principal é: Google compra Motorola Mobility por 12,5 bilhões de dólares. Agora, o site Gadget, aí a gente já começa a trazer alguns artigos aí em inglês para vocês, que são justamente os principais recursos que eu usei aqui para entender. Eles trazem então 11 pensamentos, aí, 11 perspectivas diferentes sobre essa aquisição aí da Motorola pela Google. Então, eles listam aqui vários itens, e alguns deles eu achei bem interessante para a gente poder comentar. Bom, algumas possibilidades do porquê dessa compra. Algumas possibilidades foram justamente a mais óbvia, que foi a que a gente acabou de falar agora há pouco, em relação às patentes aí que a Motorola tem. A gente vai ter certeza ou não se esse é realmente o caso dentro aí de alguns meses aí, até que esse negócio seja aprovado, porque uma coisa é certa, se a Google estiver interessada somente pela propriedade intelectual, ou seja, somente pelas patentes, nada mais simples seria do que ele fazer a compra, obter essas patentes todas, transferir tudo isso daí para a Google e a partir daí vender a área de mobility da Motorola novamente. Então isso daí vai deixar bem óbvio se o motivo foi simplesmente a produção da patente. Outro motivo possível seria o seguinte: uma coisa que a Google talvez não estivesse prevendo quando criou o Android foi justamente o fato de que todos esses processos aí iam começar a acontecer. E nesse caso, o Google ainda está inclusive entrando na briga de alguns desses processos aí judiciais, que nem foram, na realidade, destinados ao Google, mas que, da mesma forma que a Apple está protegendo os desenvolvedores contra lodices, por exemplo, em processos judiciais, a Google também está começando a entrar e proteger os fabricantes aí de smartphones Android. Então, talvez isso não tivesse sido esperado no início do Android, e o que está acontecendo é que a Google está acabando tendo que gastar dinheiro com uma plataforma que seria aí disponibilizada de graça, né? Então, o que pode estar acontecendo aí é justamente que a Google agora ela acaba potencializando aí a produção de hardware, o que vai gerar aí uma nova fonte de receita. E essa fonte de receita talvez possa vir a ser usada justamente como uma fonte de recursos aí para investir no próprio Android. E com isso, pelo menos, se a Google não tivesse interesse em ganhar dinheiro com essa plataforma, no mínimo, pelo menos não pelos meios tradicionais, né? Porque a gente sabe que o grande motivador, na realidade, do início do Android foi justamente a Google ter uma plataforma para poder distribuir a publicidade via sistemas móveis. Mas, voltando ao assunto, bom, se a Google não pretendia ganhar dinheiro com o sistema operacional Android,
no mínimo agora ela vai ter uma forma de gerar uma fonte de receita para tanto reinvestir na plataforma, como também usar nesses processos judiciais todos. Ou seja, pelo menos ela não vai passar a perder dinheiro com essa plataforma também, que é o que vem acontecendo até agora. Porque se você imaginar os gastos que ela vai ter aí com o processo judicial, ela não está tendo receita nenhuma vinda do Android e, ao mesmo tempo, está gastando dinheiro com advogados e processos judiciais. Então, isso aí é que acaba sendo o problema aí que eles estavam enfrentando a partir de agora. Então, talvez isso possa ajudar aí com essa aquisição. Bom, eu não vou passar todos os itens do artigo aqui com vocês, porque é um artigo bem extenso, mas aí eu vou me lembrando aqui dos tópicos que eu achei mais importante. Um dos tiros na água aqui que pode causar essa fusão é justamente com relação ao ecossistema Android. Algumas pessoas vão achar que isso é uma coisa boa, outras vão achar que é uma coisa ruim. O que vai acontecer, a gente vai ver somente com o tempo, mas o que isso significa então para o ecossistema do Android, né? Ou seja, todas as empresas que apostaram no Android começaram a desenvolver smartphones utilizando-se dessa tecnologia. Então, isso é um ponto ainda bem complicado de se imaginar, porque o que acontece? Se você imaginar que você tem aí uns 3 ou 4 grandes fabricantes, né, que apostaram aí no Android, a Motorola era um deles e a conclusão mais óbvia que a gente tira é que agora o Google acabou virando um competidor de todas essas outras fabricantes. Para o usuário, o que isso daí vai significar? Não dá para saber ainda. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Depende do ponto de vista. E aí é onde a gente começa a ver as previsões meio apocalípticas aí dessa fusão. Porque o que pode acontecer? Vamos supor que o Google consiga, então, manter o que foi prometido no lançamento do Android. Ou seja, o Google resolveu que ele ia desenvolver um sistema aberto, que ia ficar disponível para todos os fabricantes usarem, qualquer pessoa poderia usar e colocar onde quisesse o Android, sem nenhuma taxa e sem nenhuma restrição. Se isso daí continuar, se isso daí for visto como uma verdade, se o Google conseguir manter isso, aí tudo bem, talvez o ambiente Android acabe não sendo tão afetado. Agora, o problema é que boa parte das pessoas, inclusive a gente vai ver um outro artigo que saiu daqui a pouco, também está apostando do lado contrário, ou seja, talvez o Google esteja justamente comprando a Motorola por estar meio que insatisfeito com as outras empresas todas que estão nesse mercado, porque aí ele não está conseguindo fazer com que a experiência Android seja disponibilizada no mercado da forma como ele acredita que deveria ser, e aí ele poderia então estar começando um ciclo aí onde ele pretende ter uma perspectiva mais próxima do que a Apple faz com o iPhone, ou seja, ele vai ter o controle de toda a distribuição, ele vai não só desenvolver o software, mas também vai desenvolver o hardware. E isso daí poderia ser benéfico para os usuários, de forma a ter uma plataforma aí de uma qualidade aí maior, ou seja, você não teria que se preocupar com bugs inseridos por terceiros. Seria simplesmente o Google desenvolvendo o software e o hardware de forma otimizada, que é o que a Apple já faz hoje. Agora, aí a gente também estaria falando de uma segunda Apple, né? Ou seja, talvez você não tenha então dentro desse mercado espaço para ter uma gigante aí, que seria a Google, fabricando aparelhos celulares, em conjunto com as fábricas menores, né? Que seriam os HTC, agora não mais Nokia, né, uma vez que Nokia está Microsoft, mas pegando aí a Sony ou alguns outros aí que optaram pelo Android. Então a gente poderia ver todos esses atuais fabricantes de Android acabando ficando de fora ou partindo para outras plataformas. Existe até quem diga que talvez esse seja uma das melhores coisas que aconteceu para a Microsoft. Porque a Microsoft, nesse caso, é a única que continua, então, 100% software. Ou seja, embora você tenha aí o Windows Phone 7 chegando aí no mercado, se você parar para ver, a Microsoft está efetivamente disponibilizando apenas o software, não está desenvolvendo aparelho nenhum. E aí vai abrir outras discussões para saber, será que a Microsoft também vai entrar nesse mercado de fazer hardware ou não? Nada indica isso. Então, talvez a única empresa aí que esteja realmente disponibilizando o software para os fabricantes de celular, talvez seja a Microsoft, a partir de agora. Sem ter que se preocupar então com competição aí, como seria o caso agora Google ou Motorola. Então, a grande preocupação que os outros fabricantes podem ter está justamente relacionado com o fato de que agora a Motorola poderia ter acesso, digamos assim, privilegiado ao sistema Android. E se isso acontecer, aí sim é o que a gente pode começar a pensar aí no fim do ecossistema Android, ou seja,
a gente acabaria tendo daí um iPhone montado pela Apple, e a gente teria algum tipo de Google Phone montado pela Google, e seria somente isso o mercado. Ou seja, teriam esses dois grandes fabricantes aí brigando entre si, e sem a variabilidade toda que você tem dentro da plataforma Android. Então, tudo isso está na fase de previsão ainda, ou seja, como esse é um negócio que nem sequer foi aprovado ainda, nem sabe, a gente nem tem como dizer ainda que vai ou não acontecer, mas hoje é o que está aparecendo aí, algumas perspectivas aí diferentes que a gente vê aí no noticiário. Ok, então acho que desse artigo aqui era o que eu queria falar com vocês. Vamos voltar aqui para dar uma olhada no próximo. Bom, esse vem do site Talk Android, e ele, na realidade, ele é muito parecido com esse artigo que eu acabei de falar para vocês. Então ele também vai tentar oferecer aí várias perspectivas diferentes do porquê essa compra toda deve ter acontecido e quais os caminhos aí possíveis para seguir aí no futuro. A diferença é que ele realmente já tem uma perspectiva mais de Guerra Fria mesmo, ou seja, esse autor já aposta bem mais no fato de que o Google está comprando aí a Motorola por causa das patentes. Então ele até tem uma visão um pouco melancólica aqui, dizendo que ele gostaria muito mais que a Google tivesse gastando esses 12 bilhões de dólares em inovação, ao invés de comprar então a Motorola. Mas é um mal necessário, então é a forma que a Google tem aí para conseguir juntar uma quantidade de patentes aí considerável para poder então meio que contra-atacar o resto do mercado aí que está atacando o Android. E aqui então o segundo artigo que eu tinha aqui em português para vocês, porque eu trouxe vários em inglês aí, que era o que eu achei que estava mais completo, e eu trouxe alguns em português. Então o outro em português, que também dá uma visão bem legal, é esse que vem da IDG Now, e ele diz que com a compra da Motorola Mobility, Google mira no modelo da Apple. Isso é o que todo mundo não espera que aconteça, para falar a verdade. Ou seja, é o que eu falei, tem várias perspectivas diferentes rodando na internet hoje sobre como esse assunto deveria ser tratado. Por que eu disse que isso é o que boa parte do pessoal do Android não gostaria de ver? Porque essa é aquela previsão que eu falei para vocês, ou seja, se isso daqui realmente acontecer, se a Google realmente estiver mirando o modelo da Apple, talvez a gente venha a ter aí um super Android, ou seja, realmente a gente vai passar a ter um Android muito bem desenvolvido e muito bem compatível com a Google TV, com todos os aparelhos da plataforma Android, ou seja, seria um Google ali meio com mão de ferro, montando e desenvolvendo o Android, otimizado para o hardware que ele tem, funcionando tudo direitinho. Então seria mais... Do ponto de vista de usuário, ou seja, o usuário comum, que é o usuário, por exemplo, da Apple, você estaria num ambiente extremamente confortável. Ou seja, seria o ambiente que hoje os usuários da Apple têm, no sentido de que você liga o aparelho e ele está funcionando. Você não tem que se preocupar com driver, não tem que se preocupar com compatibilidade, não tem que se preocupar com nada. Ligou, funcionou. Por outro lado, ele acaba dificultando muito a existência desse mundo meio intercambiável que você tem dentro do Android. Ou seja, de você ter um Android rodando em equipamentos de vários fabricantes diferentes, você ter um Android rodando em vários tablets de tamanhos diferentes. É aquela história. Esse é o openness, né? A abertura do Android é ao mesmo tempo a praga e a salvação da plataforma. Ou seja, o que o Android se propõe hoje é ser aberto, multiplataforma, e isso dá para todos os usuários, para toda a comunidade de usuários, a opção de escolha. Ou seja, não é apenas um aparelho. A partir do momento que a Google realmente disser, não, nós vamos seguir o modelo Apple, ou nós vamos ter meio que controle total da nossa plataforma, aí você passa talvez a ter uma experiência de usuário muito melhor, mas com menos opções. Porque daí, automaticamente, se a gente vê que a Google vai começar a ganhar dinheiro com Android através de hardware e tudo mais, e ele consiga botar um hardware no mercado que é muito superior a todos os outros que vão estar no mesmo ecossistema Android, não tem muita dúvida sobre qual os usuários vão comprar, o que vai automaticamente acabar tirando do mercado todos os demais fabricantes. Então, talvez aí, um futuro aí que a gente possa ver vai ser um smartphone iPhone,
né? Ou seja, um iPhone da Apple aparecendo aí, mais um Google Phone da Google, e mais um Windows Phone 7 rodando com todo o resto, que seria Nokia, HTC, todo o resto dos fabricantes talvez acabem migrando para uma plataforma do tipo Windows Phone. Mas é o que eu falei para vocês, tudo até agora sobre isso é especulação. A gente precisa ir acompanhar e ver como que a Google vai caminhar nesse mercado agora com todo esse asset, né? Todos esses recursos a mais que ela comprou aí da Motorola. E baseado nisso é que a gente vai ver como que o mercado vai se desenhar aí nos próximos meses ou próximos anos. Bom, então isso daí conclui um pouco. Ah, não, antes de concluir. Sim, ou seja, eu trouxe ainda uma notícia ainda em português aqui que veio da Info, que é a Motorola faz o primeiro estrago na Google. Isso daqui acaba sendo um fato rápido aqui para a gente dar uma olhada, que é justamente os analistas, ou seja, da Standard & Poor's, acabaram já fazendo downgrade do Google por causa dessa incerteza toda que está relacionada a essa aquisição. Tanto porque o valor da compra é bastante significativo, ou seja, vai ser um bom valor aí do caixa da Google que vai passar para a Motorola, e também é um mercado totalmente fora do que a Google está acostumada, né? Por mais que a Google trabalhe em várias frentes diferentes, ela sempre trabalha voltada ao software, e é a primeira vez então que a gente vai ver a Google realmente partindo para uma fábrica de hardware, né? Ou seja, vai começar a produzir smartphones aí para competir no mercado. Então, toda essa incerteza aí acabou fazendo então que várias projeções aí fossem revistas aí com relação à Google. Por exemplo, se você trabalha com a bolsa de valores, você sabe que isso daqui é uma coisa extremamente complicada. Ou seja, a previsão que existia aqui no segundo parágrafo, a gente pode ver que tem dizendo que o Scott Kessler, analista da agência de classificação de risco, mudou a recomendação das ações que antes era de compra para venda. Também refez a previsão do valor para daqui a um ano. Ou seja, um ano a partir de hoje, a ação da Google era prevista a chegar nos $700 e agora, na realidade, está previsto apenas $500, ou seja, vai ter uma perda do valor de hoje, que é em torno de 600 e pouquinhos dólares. Ou seja, ele está prevendo uma perda por ação ao invés de um ganho por ação. Ou seja, tudo isso daqui faz aí com que esses rumores todos comecem a pular de um lado para o outro e acabam afetando aí o seu bolso. Voltando então para o restante das notícias aqui, a gente vai passar por mais alguns destaques aqui que apareceram essa semana. Mas essa foi uma semana bem fraca em destaque, então ainda bem que apareceu o Google aí para pelo menos esquentar um pouco o sangue. Mas vamos lá. Então, próxima notícia vem do Macworld. Bom, a manchete aqui na Macworld é iPhone e iPad, Skype Wi-Fi permite acesso a hotspots em todo o mundo. Esse daqui é um softwarezinho bem legal da Skype, eu já baixei para minha aplicação. E ele é uma mão na roda, na realidade, para o pessoal que viaja bastante. Ou seja, nos hotéis hoje, principalmente nos Estados Unidos, você já tem Wi-Fi gratuito em boa parte dos hotéis. Aqui no Brasil isso já não é tão comum, ou seja, muitas vezes você vai precisar pagar aí pelo valor da estadia ou dependendo da forma como você vai trabalhar para você poder acessar a internet. A grande vantagem que você tem aqui é o seguinte, a Skype ela tem um acordo aí com várias empresas de internet. Aqui no Brasil você vai ver 3, pelo que eu estava vendo no meu site, aqui ele mostra também nesse artigo, que é a Vex, a Phone e a TomeZone. E o que acontece é o seguinte, que se você usar essa aplicação, você vai poder se conectar a qualquer uma dessas 3 operadoras de acesso Wi-Fi, com uma diferença, você vai pagar o tempo que você usar, independente de banda ou independente de qualquer tipo de restrição. Então você acaba tendo acesso como se fosse mesmo uma conta de água, uma conta de luz, onde você, a partir do momento que você entrou, você vai gastar 5, 10 minutos acessando a internet, e esse é o tempo que você vai pagar via Skype Credits. Então você teria que comprar aí os créditos dentro do próprio Skype, e você estaria comprando então esse acesso dentro da aplicação. Então, isso daqui principalmente para quem viaja bastante é uma mão na roda. Então eu recomendo que vocês baixem esse software, ele é o Skype Wi-Fi, e ele pode ser encontrado aí na loja da App Store. Próximo destaque acaba sendo um follow-up aí da semana anterior, onde a gente discutiu aquela questão das metas de banda larga, onde a Anatel promete então que ela vai tentar montar aí um projeto de lei ou uma regulamentação, o que quer que seja, para regular também a qualidade do serviço 3G. E isso
Eu não sei quando vai acontecer, mas eu não vejo a hora de acontecer, porque quando a gente sai dos centros, dos grandes centros urbanos, né, sai aqui de São José dos Campos, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e vai para cidades menores, a cobertura 3G é sofrível, é incrível. Eu tive em Caraguatatuba esse fim de semana, eu consigo 500K de banda e olha lá. E isso eu tentei usar a Claro e a Vivo, então já deixo a minha reclamação aqui da semana também. Ou seja, é quase impossível você usar a banda larga para o celular nesses lugares. Pelo menos onde eu estava lá, era inviável. As duas operadoras estavam muito ruins. Então, a notícia aqui é: promessa é de técnico da agência que está participando da audiência pública convocada pela Câmara dos Deputados em Brasília. O gerente-geral de Comunicações Pessoais Terrestre da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Bruno Ramos, disse que a agência vai instituir metas de qualidade para o serviço de banda larga móvel, 3G, ainda neste ano. Hoje não há metas de qualidade para o serviço 3G, apenas para a telefonia celular. Bom, então esse foi outro destaque. Então a gente fica aí esperando para ver o que o governo pode fazer aí para tentar pelo menos melhorar um pouco a qualidade do serviço de banda larga aí via celular. A gente vai continuar acompanhando isso daqui e assim que tiver mais notícia a gente passa para vocês aqui no Tecnoaula. Ok, próxima notícia vem da HP. Ou seja, foi até engraçado que a gente viu aí alguns comentários essa semana dizendo que a melhor forma de descrever essa semana foi um casamento e um funeral, né? Ou seja, a gente teve as grandes notícias aí, as mais importantes aí da semana foram justamente o casamento, que foi a aquisição da Motorola pela Google, e o funeral, que foi a HP decidindo aí enterrar a divisão de tablets dela. A notícia vem então do IDG Now, e ela diz que a HP decide acabar com sua divisão de tablets e smartphones WebOS. O tablet Touchpad foi lançado há pouco mais de um mês, mas as vendas foram desapontadoras. O futuro do sistema operacional da empresa é incerto. Então, várias notícias saíram aí nos Estados Unidos dizendo que um dos motivos aí da HP está decidindo aí por fechar o departamento dos tablets foi justamente o fato deles terem enviado, por exemplo, para a Best Buy, né, que é um grande vendedor lá dos Estados Unidos, de loja de retail. Eles enviaram cerca de 250 mil tablets para a Best Buy, dos quais a Best Buy conseguiu vender somente 25 mil. Ou seja, e o pior não é isso, o pior é que a Best Buy ainda estava tentando devolver o restante, né, os outros 225 mil para a HP. Então essa briga toda aí foi um dos motivos aí que desencadeou possivelmente essa decisão. E além disso também, do ponto de vista da moral do time, e aí a gente vê também uma outra notícia que já vem na sequência, que vem aí do 9to5Mac, onde um dos grandes desmotivadores também do próprio time da HP para continuar aí com o desenvolvimento do tablet foi o fato de que eles fizeram alguns testes aí, alguns hacks, né, que eles fizeram para rodar o WebOS dentro do próprio iPad 2 e, para desapontamento geral deles, eles perceberam que o WebOS rodava 2 vezes mais rápido, rodando de forma hackeada no iPad 2 do que no próprio tablet que eles estavam desenvolvendo na empresa, no próprio hardware deles. Então, isso daqui a gente não sabe bem onde que vai dar essa história, ou seja, o anúncio oficial foi apenas que a HP estava descontinuando então os tablets, mas não necessariamente isso significa que o WebOS vai ser descontinuado. Então, pode ser aí que talvez a HP crie algum tipo de web app, né, alguma aplicação que possa ser rodada no tablet, que foi a forma como eles usaram da primeira vez, ou que o rumor diz que eles usaram da primeira vez, e permita que você tenha aí uma experiência de WebOS rodando no iPad 2, por exemplo. Ou também nada impede que, ainda mais agora com esse problema todo aí do Google, né, com a Motorola, pode ser um caminho aí viável para os fabricantes aí que decidirem largar o ambiente Android, talvez queiram licenciar o hardware, possam tentar licenciar o software da HP e começar a desenvolver tablets e smartphones aí usando o WebOS. É uma possibilidade também para a gente ver acontecendo. Então, para vocês verem como essa semana tudo meio que girou em torno da Google, né? Ou seja, as decisões que a Google tomou aí durante a semana realmente vão afetar e bastante o mercado aí nos próximos meses. Esse pessoal todo aí que estava dependendo do Android, talvez aí já esteja pensando no seu plano B para ver o que vai acontecer aí no desenrolar da história.
E alguns fatos rápidos, então, para a gente poder terminar a parte de notícias. Então, essa semana a gente viu aí que vem da Macworld, onde é relacionado ao iPhone e diz que um game brasileiro destina parte da renda a pacientes com câncer. Criado pela JustWorks, jogo de cartas que é o Cartas da Esperança, é espécie de super trunfo, mas com desenhos feitos por pacientes do Hospital do Câncer de Barretos. Esse é um tipo de iniciativa que eu gosto muito. Eu já vi vários developers começando a pensar nesse tipo de coisa. Aqui em São José dos Campos, eu tenho trabalhado com a minha esposa na Univap para desenvolver algumas aplicações aí voltadas à fisioterapia. Então, eu acho que pela quantidade de sensores que o iPhone e esses smartphones oferecem, eu acho que seria meio que desperdício a gente não tentar usar eles para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também trabalhar com a parte de saúde. Então, eu até já pedi vou deixar aqui vocês podem ver a tela aqui, né? O artigo mostra bem a forma como isso daí foi desenvolvido. Eu acho que é uma ideia muito interessante e dou todo o apoio aí para o pessoal a desenvolver esse tipo de aplicação. Eu pedi uma demonstração hoje de manhã para o pessoal lá da JustWorks, vamos ver se eles mandam para a gente. E eu vou tentar também, não posso prometer ainda quando, mas eu vou tentar ainda alguém da JustWorks que queira vir falar com a gente aqui no Techno Hour, para a gente poder conversar um pouco mais sobre a iniciativa deles e entender melhor o trabalho deles. Então, quem sabe a gente consiga aí para as próximas semanas alguém. Já fica o convite aberto aqui, se alguém da JustWorks estiver vendo o nosso podcast. Se quiser participar, manda um e-mail para mim no technohour@technohour.com.br e aí a gente consegue conversar e marcar um dia para a gente conversar aqui sobre as iniciativas e os projetos que vocês estão desenvolvendo, ok? E outro fato rápido. Bom, o Geo Extreme ele já deve ser bem conhecido aí da maioria do pessoal de tecnologia, porque boa parte dos gadgets aí, né, e dos equipamentos eletrônicos que a gente compra aqui no Brasil, boa parte deve vir de lá, que é uma loja chinesa e que agora, pelo visto, está entrando aí na moda aí das compras coletivas. Então, os preços deles já eram relativamente atrativos, né, por ser uma oferta internacional e também por não cobrar frete para entregar aqui no Brasil. Então agora talvez fique ainda mais atrativo. Então vale a pena para quem já é cliente aí da Geo Extreme dar uma olhadinha aí nessa matéria aqui que veio da IDGenal, que dá aí todas as dicas de como que vocês conseguem se cadastrar e preparar para fazer aí mais compras aí, mas talvez aí com um precinho mais camarada via compras coletivas aí da Geo Extreme. Bom, e a próxima notícia rápida vem da Info, que é justamente aí para o pessoal aí que gosta da Microsoft e que trabalha com Windows. A Microsoft anunciou então um blog onde ela vai aí começar a dar aí highlights sobre o desenvolvimento da plataforma aí do Windows 8. Que até hoje essa plataforma ainda está meio misteriosa. Talvez a Microsoft aí esteja começando a seguir o caminho da Apple aí a tentar manter tudo em segredo. Mas a ideia é que justamente como a previsão é o lançamento já para o ano que vem, então a Microsoft vai começar a tornar aí algumas features aí mais públicas. Então para o pessoal que quer acompanhar então, o desenvolvimento do Windows 8, vale a pena dar uma olhadinha aqui nessa matéria da Info e se cadastrar lá no site da Microsoft para dar uma olhadinha. O site mostrando aqui para vocês aqui agora na tela, é o Criando o Windows 8, e ele tem aí todas as notícias também em português. E ele vai trazer, então, a partir de agora, todas as informações aí sobre o desenvolvimento e desenrolar aí do Windows 8, ok? Bom, então vale lembrar para vocês que todos os links aqui que a gente mostra durante o programa, eles todos estão aqui no nosso site, que é o www.technohour.com.br. A última notícia que a gente tem aqui de fato rápido dessa semana vem do Super Site for Windows, que é justamente o release do SDK, né? Ou seja, o release do toolkit aí para desenvolvimento de Silverlight para o Windows Phone 7.5. Então, ele até dá aqui uma lista aqui com todos os recursos e tudo mais, o que é novo, mas então, para o pessoal que desenvolve aí para o Windows, já pode passar lá pelo site da Microsoft e baixar as novas ferramentas de desenvolvimento. Ok, então isso conclui as notícias que a gente tinha para essa semana, e agora, essa semana eu resolvi colocar algumas aplicações aqui meio variadas aqui pra gente. Então, esse software então eu trouxe ele da plataforma Windows. Ele é um projeto que, pelo que eu entendi, ele ainda está em beta. O nome do software é Photofly. E
você vai ter que fazer um cadastro rapidinho aqui na Autodesk, e com esse cadastro você vai conseguir fazer então o download do software. A carinha do software está aqui, ou seja, ele é bem simples e ele é de propósito específico. Ele é feito para você criar uma cena. Nessa cena, basicamente o que você vai fazer é fazer o download, ou melhor, fazer o upload de várias fotos aqui para ser mostrada, que ele vai usar então para criar uma cena em 3D. Bom, a forma como ele explica aqui para vocês para usar é justamente você tentar tirar o maior número de fotos possíveis, que você consiga então tirar todas as perspectivas aqui do objeto que você quer transformar em 3D. Então, tirando essas fotos aí em perspectiva, como ele está mostrando aqui no videozinho, você vai conseguir então enviar isso daí para a Autodesk e vai fazer então com que eles rodem, né, dentro da cloud deles lá um algoritmo que consegue então fazer detecção e compor, usando todas essas fotos. Ele compõe então o objeto em 3D para você poder fazer o tipo de um tour virtual. Então, aqui na galeria você vai ter uma ideia do que o pessoal já fez com essa aplicação e vale a pena realmente dar uma olhada nos resultados. Vale lembrar que tudo isso que vocês estão vendo, na realidade, é uma sequência animada de fotografia, não é um vídeo. O vídeo foi gerado a partir do Photofly e da sequência de fotografia que foi enviada para ele. Para encerrar então a nossa visualização aqui da galeria, vou dar uma olhada nessa daqui das pedras, porque essa daqui do Rock Study 4 realmente acho que foi um dos mais impressionantes que eu vi até agora. E vocês podem ver então que todos esses efeitos são criados a partir simplesmente de fotos, né, fotografias tiradas estáticas enviadas pelo Photofly. Okay? Então essa é a aplicação de Windows que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos dar uma olhadinha em algumas outras aplicações aqui que eu tinha separado para vocês da plataforma iOS. Ok, voltando então para a pauta aqui, para a gente dar uma olhadinha aqui nas aplicações da semana. A gente deu uma olhada aqui então nessa aplicação do Photofly aqui para Windows. Então, eu ainda separei, antes da gente entrar nas aplicações para vídeo, que eu separei para essa semana, né, como tema da semana, eu queria mostrar para vocês essa aplicaçãozinha aqui, que é o Strings, que eu acho extremamente interessante. Isso daqui é uma daquelas aplicações que eu gosto de mostrar para abrir um pouco a cabeça das pessoas, para vocês verem aí o potencial e o que eu considero aí, eu considero que vai ser o futuro da publicidade. Bom, para eu mostrar o String para vocês, eu vou mostrar algumas folhas aqui que eu imprimi, né, que seriam teoricamente aí encartes que poderiam ser colocados em revistas e tudo mais. Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês darem uma olhada. Então eu tenho aqui algumas fotografias, certo? Então, a princípio esses seriam encartes publicitários aqui que poderiam estar em qualquer tipo de revista que vocês estariam acompanhando. E o que o Strings faz? O Strings ele é um software que foi desenvolvido aqui para trabalhar com realidade aumentada. Então, o que ele faz é usar essas fotos que eu acabei de mostrar para vocês e colocar um layer, né, colocar uma camada de realidade aumentada em cima para gerar um efeito, que aí vai depender da imaginação do desenvolvedor o que ele quer mostrar. No caso, vamos começar então com essa daqui, que é um tênis,
certo? Então, imagina que você está procurando um tênis para comprar e você acabou de ver esse anúncio de propaganda, por exemplo, em uma revista. Bom, então a gente pode abrir o Strings, deixa eu trazer o iPad para vocês para dar uma olhadinha na tela. Então o Strings ele é simplesmente um showcase, justamente porque o pessoal que desenvolveu essa tecnologia quer justamente mostrar o que é possível, na esperança, obviamente, de trazer aí trazer interessados aí para poder contratar esse serviço deles. Então, o que ele faz? Ele simplesmente está mostrando a câmera do meu iPad, certo? Ele funciona no iPhone também, se alguém tiver interessado em fazer o teste. Bom, então como é que o Strings vai funcionar? Ele vai detectar então aquela imagem que a gente mostrou e vai trazer uma camada de realidade aumentada. No caso, ele vai trazer para a gente o tênis. E não é só isso, como a gente tem aqui os recursos de touchscreen, você vai poder interagir. Você pode usar o próprio gesto de swipe, por exemplo, para fazer com que esse tênis se mova. E se eu gostei do tênis e quero tentar mudar de cor para ver como é que ele ficaria para mim, eu posso escolher qualquer componente que eu quiser e começar a mudar a cor dele. Posso fazer ele virar, escolher a cor diferente, e com isso eu posso compor. Eu poderia então customizar todo o tênis e ter um botãozinho, por exemplo, onde eu faria comprar. E aí aquela informação então seria enviada para a fábrica, ia ser montado o tênis de acordo com a minha necessidade, e ia ser enviado para mim via correio ou o que quer que seja. Então, esse eu acho que é o futuro aí do que a gente está vendo em termos de publicidade. É o que eu acho seria a forma de você unir, por exemplo, os encartes aí publicitários dentro das próprias revistas e jornais, e com isso trazer uma funcionalidade extra para quem tivesse um tablet, por exemplo. Aqui é um encartezinho de um dragão, né, que ele tem. Então, ele vai detectar, e aí ele cria um buraco aqui na sua tela, e dali sai um dragão, totalmente em 3D. Então, se eu movimentar o tablet, vocês vão ver que eu consigo, inclusive, mudar a perspectiva do desenho. E tudo isso é como se fosse, então, um buraco ali aberto de uma outra dimensão aqui, na minha mesa, bem em cima de onde foi colocado o trigger, né, que seria a fotinha ali do dragão. Mais uma possibilidade aqui do Strings, uma nova fotografia. Aqui vocês podem ver a interação aí com um componente virtual, aí, um avatar, né, um ser virtual. E aqui é onde realmente a gente consegue ver também a possibilidade de integração com o tablet, porque aí a gente percebe que a gente não está simplesmente vendo, a gente está interagindo. Eu posso me movimentar para ver ele mais de perto, posso ver mais de longe, e eu posso, inclusive, como ele sabe a geometria, eu posso mandar ele andar pela minha mesa. Então isso daqui, poxa, se a gente pensar aí numa revista, sei lá, alguns personagens da Turma da Mônica que seja, seria muito interessante você conseguir colocar um recurso desse, por exemplo, dentro de uma revista da Turma da Mônica, onde as crianças pudessem, por exemplo, colocar essa revista em cima da mesa e ver o Cebolinha, a Mônica, o Cascão, tudo mais, andando em cima da mesa deles. Então, isso realmente é uma daquelas tecnologias que realmente muda o que a gente está acostumado e muda os conceitos aí que a gente tem. A última fotografia que eu tenho aqui para mostrar para vocês é uma fotografia para desenvolvimento de arte virtual. Como a gente tem um ambiente 3D, o que acontece? Nessa fotografia aqui ele abre para a gente como se fosse uma palheta mesmo de tinta, né? Onde a gente vai, na realidade, esculpir com essas tintas. Ou seja, como ele tem noção de profundidade e do ambiente 3D que a gente está trabalhando, eu posso desenhar com o meu dedo aqui, um componente, e eu posso usar a profundidade aqui do aparelho para ver esse componente que eu desenhei de diversos ângulos possíveis, inclusive daí interagindo com outros componentes 3D aqui, fazendo inclusive a sombra na mesa, que vocês podem ver. Então, eu posso começar a montar essa escultura em várias alturas diferentes, se eu quiser. Quanto mais eu me afasto, mais alto fica. Quanto mais próximo do desenho eu fico. E aí eu posso ver essa escultura se eu simplesmente andar aqui por ela. Basta andar pela escultura e ver como é que ela está ficando aqui em 3D. Posso por cima, por baixo, pelos lados. Então isso realmente
é um conjunto de funcionalidades que a gente tem aí para trabalhar com realidade aumentada dentro das plataformas aí de smartphones e tablets. Okay? Então essa é uma aplicação que eu já tinha comentado com vocês há 2 semanas atrás, quando eu estava fazendo a entrevista com o Renato, e eu fiquei de mostrar e acabei não mostrando na semana passada. Então esse eu acho que realmente é uma daquelas aplicações que muda um pouco os conceitos que a gente tem. Se eu quiser, por exemplo, mudar aqui o desenho, eu posso simplesmente mudar a folha de lugar. Então tudo isso é coisa aí que mostra o potencial dessa tecnologia nova aí que está dentro dos tablets e smartphones. Ok, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho então das aplicações que geralmente o pessoal pergunta bastante em como é que eles conseguem usar as aplicações de vídeos aqui do iPhone e iPad. Bom, eu nem coloquei aqui na lista, mas eu vou mostrar para vocês a aplicação padrão que vocês têm com a própria plataforma, né? Ou seja, seria a aplicação que vem aí integrada com o aparelho para você poder visualizar vídeos. Essa é uma aplicação que ela é relativamente limitada. Ou seja, basicamente o que você consegue visualizar dentro do aparelho é o que você já tem no iTunes. Ou seja, no meu caso, eu tenho vários podcasts que eu sigo. Então eu tenho aqui os últimos capítulos aqui dos podcasts para eu assistir aqui dentro, sempre que eu faço a sincronização. Tenho a iTunes View, e essa daqui realmente é uma coisa que realmente vale a pena. Se vocês não conhecem, dê uma olhada no iTunes, onde você consegue ter várias aulas mesmo gravadas de várias universidades americanas. Então, eu gosto muito do curso da Stanford, que lá eles têm bastante coisa sobre ciência da computação, mas tem vários outros que vocês podem daí encontrar. Então, basicamente, o que essa aplicação aqui faz é permitir com que você veja a sua biblioteca do iTunes dentro do seu iPad e do iPhone. Inclusive com a possibilidade de assistir o compartilhado, que a gente chama. Ou seja, não necessariamente você precisa transferir todo o seu conteúdo para dentro do iPad. Você pode simplesmente manter o seu conteúdo compartilhado dentro do seu PC, que seria um papel de um media center aí dentro da sua casa, e ele vai assistir via streaming, via rede. Então eu tenho aqui um monte de vídeo caseiro aqui da minha filha, tenho filmes, tudo mais que eu consigo assistir a partir daqui, certo? Então essa seria a aplicação que você tem aqui. Vamos tocar um podcast para vocês verem. A qualidade é excelente, não tem nem o que falar. Então isso daqui é um podcast do Android. Essa aplicação então permite que vocês consigam assistir toda a sua biblioteca do iTunes aí, seja via rede ou sincronizando para você poder assistir localmente offline. Como eu disse, ela é relativamente limitada, uma vez que ela trabalha dentro aí dos limites que a Apple oferece, ou seja, em termos de formato de arquivo, esse tipo de coisa. E aí que entram as aplicações alternativas aí que a gente consegue usar, que são as que eu vou demonstrar para vocês aí na sequência. Bom, das aplicações que eu separei para vocês, tem algumas aqui que são as que eu gosto mais. Uma que eu considero assim imperdível, né? Uma que eu considero que todo mundo que tem esses aparelhos precisa ter, seria a AirVideo. O que a AirVideo permite você fazer? Ela permite você assistir as aplicações, todos os filmes que você tiver guardados. Ela permite que ela acessa, na realidade, como, não vou dizer que é um sincronismo, mas ela consegue acessar todas as suas pastas do iTunes, então você vai ter acesso aos seus podcasts e tudo mais, da mesma forma que você teria dentro da aplicação de vídeo da Apple, mas ela tem uma diferença que faz ela extremamente útil e é uma diferença brutal, que é o fato de que ela permite que você assista qualquer coisa que você quiser. Ou seja, não tem problema de formato. Como é que ela faz isso? Você precisa, na realidade, instalar uma aplicaçãozinha que fica rodando dentro do seu Mac ou dentro do seu PC, dependendo da sua plataforma que você usa. E aquela aplicaçãozinha, ela permite fazer o stream de qualquer vídeo que você tiver no aparelho de forma automática. E ela faz a conversão automática para você para um formato que o iPad entende. Então, essa é realmente a feature matadora que ela tem. Por quê? Porque aí, se você precisar fazer download de algum filme da internet, que seja um AVI, um formato de Windows, alguma coisa assim, normalmente acaba sendo um processo meio chato, porque você precisa fazer o download daquele formato que o iTunes não conhece. Embora o Lion ofereça recursos para você facilmente converter qualquer formato para o formato do iTunes,
às vezes você não quer fazer isso, até porque toma tempo. Às vezes você tem um filme de 2 horas de duração, vai demorar, sei lá, 40 minutos, às vezes 1 hora para fazer a conversão. Então, se você quiser simplesmente fazer o download e já conseguir assistir, isso é o que o AirVideo faz para você. Por quê? Porque ele tem um recurso de conversão automática. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui um capítulo do Futurama, vocês podem ver que aqui na interface, o que ele mostra? Ele já mostra para mim os dados, né, da informação, dizendo qual a resolução que está trabalhando, qual a duração do filme, tamanho. Mas ele também me dá a possibilidade aqui, então, de 2 opções aqui embaixo, que seria uma opção de converter, onde se eu clicar para converter, ele vai converter para mim o vídeo inteiro, mas lá no meu servidor. Então, na realidade, eu estou gerenciando isso daqui lá no meu Mac, é uma interface para eu gerenciar meu Mac. Onde eu digo lá Current Folder, e aí ele vai começar a fazer a conversão para mim. Então, isso daqui, no meu aparelho, não está acontecendo absolutamente nada. Ele está simplesmente mandando comandos lá para o meu servidor e pedindo para converter aquilo lá para um formato que o iPad entenda. Mas, como eu disse para vocês, isso não é necessário. Por quê? Porque ele consegue fazer a conversão online, que seria essa primeira opção aqui de baixo, dizendo Play with Live Conversion. Então, quando eu aperto esse Play aqui, automaticamente o que ele faz? Ele dispara lá no meu servidor um comando dizendo converta esse vídeo e já passe o resultado por streaming. E agora o que vocês estão vendo é eu assistindo o Futurama, já recebendo aí do... Deixa eu colocar um pouquinho de som para vocês verem. Então vocês já estão escutando aí, vocês estão escutando que eu estou recebendo o vídeo e o som do Futurama. Praticamente o delay foi de... Teve um delay aí de, sei lá, uns 4, 5 segundos. E é o vídeo normal, como se você estivesse assistindo na sua televisão. E aí você começa a ver também algumas outras funcionalidades que ele dá, porque além de você conseguir então assistir no seu aparelho, você também consegue usar os recursos da Apple TV, então que é o que eu mais uso na realidade em casa, ou seja, tudo que eu faço de download ou de filmes que eu pego na internet vão para o meu servidor, e dali do servidor eu uso o AirPlay para assistir e mandar para a Apple TV, então eu assisto via Apple TV na minha sala. Então esse é um recurso que eu realmente acho que é essencial para todo mundo que quer assistir vídeo no seu iPad. Se isso tudo que eu falei já seria o suficiente para eu recomendar a compra desse software. Então, além disso, você ainda consegue usar o servidor remotamente. Ou seja, eu não preciso estar na mesma rede que ele para fazer esse aparelho funcionar. Então, bastaria que eu adicionasse aqui um servidor novo. Vocês podem ver que eles me perguntam. Ele me pergunta um endereço, né, se eu quiser passar um IP address, né, um endereço IP, ou ele me pergunta aqui para entrar com o server PIN. Esse server PIN é uma forma que eles encontraram para você conseguir meio que registrar a sua máquina em um servidor deles na internet e deixar essa máquina disponível. Então, você vai ver que no lado servidor daí você tem esse PIN number, que ele é único para todos os seus computadores, né? Então, você vai pegar esse PIN number que está do seu servidor, você adiciona ele ali dentro, e aí você consegue inclusive assistir filme por 3G, se a sua conexão permitir. Você poderia ter toda a sua biblioteca de vídeos gravadas no seu Mac ou no seu PC na sua casa, e com essa aplicação aqui você poderia sair para viajar, ir para um hotel, onde quer que seja que você está viajando que tem acesso à internet, e a partir de lá assistir os seus programas favoritos aí, simplesmente através dessa aplicação. Então, para mim é uma aplicação extremamente útil. Então, tudo que você precisaria fazer para acessar um servidor externo seria, no lado do servidor, habilitar o recurso para acesso externo, e aqui no lado do cliente, colocar o PIN number daquele servidor. Isso faria então que a sua aplicação via internet encontrasse a sua máquina em casa e começasse a ler os vídeos que você tem dentro dela. Então essa realmente é uma aplicação aí matadora que eu acredito que vale muito a pena. Eu recomendo aí para quem quiser assistir vídeo dentro do seu iPad. Bom, apenas então complementando aqui a informação do AirVideo, então você consegue encontrar uma versão free. Para falar a verdade, eu nunca usei essa versão free, então eu não sei quais são os recursos que ela tem de limitação ou não. Na época que eu comprei, ele só existia a versão paga, então eu já tenho essa AirVideo que é a versão paga, que custa, se eu não me engano, alguma coisa em torno de $4. Então, vale a pena para vocês experimentarem aí. E aí, falando ainda de vídeo streaming, vocês já devem ter ouvido falar do Justin TV.
Justin TV é uma aplicação para iPhone. Então a Justin TV ela tem duas funcionalidades aí interessantes, que seria a funcionalidade tanto de vocês encontrarem algum vídeo que esteja sendo feito stream online, ou seja, aqui é basicamente tudo por stream. Então eles têm lá um conjunto de servidores e as pessoas ficam fazendo o broadcast, né? Ou seja, ficam enviando como se fossem mini canais aí de televisão. Então você tem lá uma interface toda para você encontrar esses programas que estão acontecendo na hora. Você pode ver os features, né, que seriam os destaques. E aí, tudo que você precisa fazer para assistir um vídeo é escolher o destaque e mandar tocar. Então você vai encontrar desde telas de jogos, você vai encontrar algumas vezes até programação pirata de TV você consegue encontrar aqui de algum canal de TV. Então basta procurar e assistir. E você vai ver que ele funciona também, ele vai permitir você verificar comentários ou chat que está acontecendo, porque isso daqui está acontecendo online, ou seja, exatamente o que você está vendo aqui é o que a tela do cara em algum lugar do mundo está fazendo o broadcast. Então você pode entrar no chat, conversar, e você pode mandar também para sua Apple TV se você quiser. Ou seja, aí que começa a mostrar o valor real da Apple TV, ou seja, todos esses vídeos que você consegue ver no iPad, você joga isso daí para a Apple TV que vai estar conectada na sua TV de tela grande. Então som e vídeo vão para lá via Wi-Fi. Isso tudo acontecendo aqui no iPad 2, né? E principalmente agora a partir do iOS 5, vocês vão poder mandar via Wi-Fi. Então, o Justin TV vai ser bem eclético. Vocês vão poder escolher o que você quiser, fazer busca, ir pelas categorias que vocês quiserem, ver esportes que estejam acontecendo ali na hora. Algumas vezes, até alguns jogos mesmo de seleção brasileira, vocês conseguem encontrar passando aqui pelo Justin TV. E são realmente canais aí gerados pelos usuários que vocês podem usar. Okay? Então, Justin TV, se você quiser um entretenimento rápido, via vídeo, via streaming, é uma opção aí para você considerar. E ele é gratuito também. Bom, outra opção que eu separei aqui para vocês é esse Movie Club. Esse Movie Club é uma história um pouco engraçada também, porque quando eu fui procurar agora para colocar aqui no podcast, eu não consegui encontrar o Movie Club que eu tinha. Esse daqui vocês podem ver que é um ícone vermelhinho aqui que eu tenho, que até parece ser a mesma versão. Eu acabei comprando a versão do Movie Club Pro, que eles chamam, né, que seria a versão paga. E até acho que é relativamente caro, acho que são uns $3, mais ou menos $3 ou $4. Mas ela é uma opção interessante para se você quiser realmente ver filmes. Não são filmes assim blockbusters, eu não consegui encontrar nenhum blockbuster aqui, né, que seria um filme que vocês realmente são conhecidos, bem populares, mas tem um catálogo interessante de filmes. E diferente de outros serviços que a gente vê, ele consegue fazer o streaming aqui para o Brasil. Porque tem vários serviços hoje que você encontra para streaming de vídeo, mas que eles estão limitados aos Estados Unidos, que é o caso do Netflix, por exemplo, Hulu, eles ainda não chegaram aqui no Brasil. Esse daqui não, esse daqui eu vou mostrar para vocês esse vermelhinho aqui, mas eu acho que eles tiraram essa versão da App Store, que era a versão gratuita. Então, vocês podem ver aqui a interface, ela vai basicamente te dar a opção aqui de vários filmes que vocês podem escolher, e tudo que você precisa fazer para assistir um filme é apertar o Play Movie. Eu não vou gastar muito tempo nessa versão aqui, pelo que eu disse para vocês. Vocês não vão conseguir encontrar essa versão na App Store. Eu acho que ela deve ter sido removida. O que vocês vão encontrar dos mesmos fabricantes é a versão paga, que seria o Movie Club Pro. E aqui a interface ela é bem mais bonita, né? E ela tem já um catálogo até melhorzinho mesmo de filmes. Então, você pode entrar aqui no All Movies e você passa aqui por todo o catálogo deles. Continua não sendo nenhum filme, um Alien, Oitavo Passageiro, coisa do gênero. Não é um filme ainda bem um Tron, né, que você esperaria encontrar. Mas eu acho que já é um bom começo. E se você não tiver problemas aí para entender inglês, né, porque esses filmes eles não têm legenda, vale a pena vocês darem uma olhadinha aqui. É só escolher e ele começa a tocar para você. Então você paga pela aplicação e tem acesso ao conteúdo inteiro. Você não está pagando nada extra por assistir o filme. Você está simplesmente assistindo isso daqui, é o conteúdo que você tem acesso. E uma opção daí nacional, que eu até falei para vocês na semana passada, né?
foi o site Mu, que vem aí para os assinantes da NET e da Globosat. Eu não vou fazer a demonstração dele aqui, até porque eu não me preparei para fazer essa demonstração dele de novo, mas que seria uma opção aí vocês darem uma olhada no podcast da semana passada, que eu faço uma demonstraçãozinha de como é que ele funciona. Que daí você vai encontrar lá filmes legendados e traduzidos, né, e dublados, e também várias séries aí do cinema nacional, várias séries da TV nacional. Agora, um outro software que apareceu aqui meio sem querer essa semana é esse Downloader. Esse software aqui eu resolvi mostrar para vocês, é o último aí dessa semana aí, que a gente já vai terminar já o podcast. O que ele faz? Ele é um website, né? Ele é um tipo um navegador aqui, um browser, mas que permite vocês fazerem download de sites, de vídeos aí de sites da internet. No caso aqui eu entrei no site do YouTube. Bom, como esse software ele não consegue espelhar a tela para mim no monitor, eu vou ter que acabar mostrando para vocês aqui no meu iPad mesmo. Vamos ver se vai sair bem. Bom, aqui está todo cheio de reflexo, mas vocês vão conseguir acompanhar pelo menos um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês poderem dar uma olhada. Bom, essa aplicação aqui, o que ela faz, eu vou mostrar bem rapidamente porque o reflexo realmente não está ajudando. Ela é meio que um browser de internet. E vocês podem fazer o download dela depois, porque ela tem essa versão que é gratuita. E o que ela faz é o seguinte, você pode entrar num site que tenha conteúdo de vídeo. Então, no caso aqui eu entrei no YouTube. E à medida que você for assistindo os vídeos, ele vai colocando esses vídeos aqui num tabzinho de links. Que seria esse tabzinho aqui do meio. Ali ele vai listando todos os links que você já conseguiu baixar na internet, que você estava assistindo. E o diferencial dela é justamente porque ela permite depois, quando você entrar aqui na seção de downloads, aquela mesma sequenciazinha de links ali que você fez, você clica e ele faz o download então daquele vídeo para você poder assistir offline. Então essa seria a grande diferença aí dessa aplicação aí para as demais. Tem uma certa controvérsia aí com relação a essa aplicação, uma vez que, ao que tudo indica, é uma aplicação que o YouTube não permite, ou seja, você baixar esses vídeos para assistir de forma offline. Bom, e quando esse tipo de aplicação sai na App Store, geralmente já sai todo um bafafá junto, dizendo que para todo mundo tentar baixar o mais rápido possível, porque esse é o tipo de aplicação que a Apple costuma remover da App Store. Por quê? Porque, em teoria, se for verdade mesmo que ela quebra as regras do YouTube, onde você não poderia fazer o download dos vídeos, você acabaria então quebrando, né, os direitos autorais. Então esse é o tipo de aplicação que está simplesmente a uma reclamação de distância de ser removida da App Store. Então é uma aplicação que eu fiquei sabendo dela há uns 2 dias atrás mais ou menos. Hoje é segunda-feira, eu fiquei sabendo dela no domingo ou no sábado. Então se você tiver interesse nesse tipo de aplicação e quiser fazer download de vídeos aí na internet, eu recomendo que você dê uma corridinha lá e faça download dessa versão aí, que é uma versão free. Existe uma versão paga também, se você quiser, mas então depende aí do seu uso. Se você tiver, por exemplo, no meu caso, que tenho filha que gosta de assistir o Pica-Pau, eu vira e mexe estou fazendo download dessas coisas para ela. Então, fica aí a dica da nossa última aplicação aí, que é o Downloader Free. E mais uma vez lembrando, vocês encontram então todos os links aqui do nosso programa no site do www.tecnohour.com.br. Então, para a gente poder finalizar o Tecno Hour dessa semana, eu vou trazer para vocês então um clipe que eu achei no YouTube também, que é um rap do Gears of War. Bom, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Tecno Hour de hoje e falo com vocês de novo na semana que vem. Um abraço, até mais. War, all the more reason for me to own. You'll be out full of doubt and I'll send you back home. Don't delay, come and play, let your whole team run through. I don't want body armor, cause I'll just use you. Then you take out a long shot and you trace me, erase me, but you can never face me. I see your fear in the
the tears you pour, because you can't win here playing Gears of War. GOW2, I made a rumble with you, a curve stopping you through. You hear me coming at you, I got you stumbling, dude, but we ain't playing yet. Check out my chainsaw bayonet, what you gotta say to that? I'm like a Marcus Phoenix leading Delta Squad to the win, and when I'm through with all the locusts, watch me do it again. And matchmake and then gonna face the end, and then when I'm through with them, you'll never even know they'd ever been. They'll never win, endeavoring a blow from the launch shot. I got you severed in, you know it's said and done, and your screen's all red with blood. Gotta keep your head there, bud, don't even check the HUD, because you see it's me with the bow of torque. And what you got from me, you got a load of pork, and then a lack of class, camping just like a disaster. I can kick your ass, cause you're a button masher. Gears of War, all the more reason for me to own. You'll be out full of doubt, and I'll send you back home. No delay, come and play, let your whole team run through. I don't want body armor, cause I'll just lose you. Then you take out a long shot, and you trace me, erase me, but you can never face me. I see your fear in the tears you pour, because you can't win here playing Gears of War. Just get out of my game, cause it's the end of our time. I'll have you ripped to pieces just like Benjamin Carmine. Get your ass chopped off by me and my hoodlums. I would kill you for your weapon, but you don't got any good ones. So you should run away with your Mulcher in hand, but today ain't your day. See what I got in plan? To take you out with the boom shock pow, bringing missiles right down like Apocalypse Now. Cause I'm a nuke, you're like a snub pistol with luck, because you're good in single player, but in life you suck. And now you're like, what? Punk, see your manners are gone. So let me fix that up when I whip out my hammer of dawn. And I'd be slamming your son, but I know I don't need to. You can blow yourself away just like Ty Kalisto. You're just less than me, so it's just meant to be. Cause see, I'd be even cooler than Gears of War 3. Gears of War, all the more reason for me to own. You'll be out full of doubt, and I'll send you back home. No delay, come and play, let your whole team run through. I don't want body armor, cause I'll just use you. Then you take out a long shot, and you trace me, erase me, but you can never face me. I see your fear in the tears you pour, because you can't win here playing Gears of War. Gears of War, all the more reason for me to own. You'll be out full of doubt, and I'll send you back home. No delay, come and play, let your whole team run through. I don't want body armor, cause I'll just use you. Then you take out a long shot, and you trace me, erase me, but you can never face me. I see your fear in the tears you pour, because you can't win here playing Gears of War.